Ô, Ciro, eu tenho algo a dizer sobre isso, dessa questão do Correio, porque quando foi discutida a privatização, eu fui pesquisar, né? Porque foi um debate... Os americanos são estatal, olha aí. Quase não tem estatal nos Estados Unidos. Os Correios americanos são estatal. Mas eles têm também participantes competitivos, né? Nós não proibimos, não. Ah, não, é claro que não, mas é que rola um lance... Aqui tem FedEx, aqui tem DHL, Então, pode entrar. Cara, cadê que consegue entrar? Itapemirim entrou, se ferrou. É essa a questão. Eu não me lembro exatamente, mas eu acho que tem mais. algum instrumento... O Correio virou, desculpa te interromper, Não, imagina. Os Correios viraram correspondente bancário para todo o Brasil. Ah, sim, tem esse aspecto também importante. Não tem mais isso. Lotérica, correspondente bancário e tal. Eu ia dizer só que existe algum componente, eu não lembro direito, porque eu vi muitos debates a favor e contra e tal, e tem um componente de que o Correio, ele tem uma vantagem muito grande na questão do tributo. Talvez você saiba melhor me dizer, que aí... Não, ele é uma empresa pública, ele paga tudo. Que quando o privado vai competir, ele eu não lembro exatamente qual era o argumento, mas eu ia te dizer só que, né, durante essas leituras que eu fiz, falam também que o sistema de entrega, que parece para as pessoas uma coisa que é um setor de pouca tecnologia, ele tem um componente altíssimo, né, de inovação. Pura tecnologia. Porque você tem a questão da logística. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm umas coisas que, assim, se você compra um adaptador, por exemplo, ele chega no centro de distribuição local, e aí você não quer mais aquilo, e você cancela, antes daquilo retornar, ele com... sistemas de QR Code, ele fica ali, ele vai... Vai para outro que vai encomendar. Então tem toda uma... que ainda não se aplica no Brasil, pelo que eu entendi. Mas está avançando muito. Inclusive teve uma melhora significativa, viu? Sim. O aplicativo do Correio agora deu uma atualizada. Eu sei. E agora pelo CPF... E tá dando um lucro, rapaz. Tá dando um lucro impressionante. Não, eu tô só fazendo essa ponderação porque as pessoas também, às vezes, têm o Correio como uma coisa... Não, é tão primário o Correio e tal. Petróleo, por exemplo, eles ficam com esse papo de privatizar desde o governo Fernando Henrique. É aberto, não tem mais monopólio legal. O monopólio da Petrobras é físico. Por que ninguém vem aqui fazer uma refinaria? Está aberto. Só querem comprar o que está instalado. Para quê? Para ficar com o monopólio. Eu acho que o argumento para privatizar o Correio é semelhante ao argumento que usam para privatizar a Petrobras, que é eliminar a possibilidade de corrupção. Sim, mas isso é que está. Nós temos uma companhia de água e esgoto do Ceará, que é estatal, faz subsídio cruzado, garante, sabe... vai buscando a universalização do sistema de abastecimento d'água e de saneamento, e não tem notícia de corrupção nenhuma. Porque tem contrato de gestão, tem padrão de compliance, tem uma série de coisas que você pode fazer. A Petrobras não tem tradição de corrupção, não. Vem do Fernando Henrique para cá. E o Lula o que é? Imitar o PSDB. É exatamente quem corrompeu a Petrobras, quem assumiu a Petrobras para roubar, é a turma do Fernando Henrique e do Lula. Não tem para trás, meu irmão, a Petrobras é um portento tecnológico, a Petrobras é uma eficiência. Sabe quem foi presidente da Petrobras? O general Geisel. General Geisel, que depois virou presidente da República no Brasil, porque a Petrobras só cresceu, só desenvolveu tecnologia, uma eficiência. Não tinha notícia de corrupção assim, tão centralmente, não. Mas, Ciro, só queria dizer uma coisa que só porque está acontecendo agora. Eu tenho um pacote no Correio lá, que está desde o mês 4, abri o aplicativo para olhar agora, desde o mês 4, ele está em São Paulo, do lado da minha casa, e não me entregam, não sei o que aconteceu. Eu uso muito Correio. Não, eu uso muito Correio. Sendo super justo, a maioria esmagadora das vezes é um serviço excepcional. Eu sou muito ansioso, Ciro. Às vezes eu vou na sede do Correio buscar o pacote. Já me receberam com café, eles são muito solícitos e eu vejo que muita gente que está no Correio ama, sabe? Eles têm um envolvimento com aquilo muito grande. O general Mourão, que é o vice-presidente da República, assumiu dispudoradamente, porque ele tem essa qualidade da franqueza, e disse, não, quando eu pergunto, diz assim, e a maioria esmagadora dos municípios brasileiros que não são evidentes? Não, tem que criar um estatal. Então é o seguinte, eu pego o filé, entrego para a iniciativa privada e criar outra do zero. E vou rivalizar com o dinheiro da saúde, que já é pouco, o dinheiro da educação, que é quase nenhum, o dinheiro da saúde, que é quase nenhum, o dinheiro da segurança, que é quase nenhum, para financiar o Correio. Acho que o Correio tem que evoluir. O Correio tem essa questão também de que... Padrão de gestão, né? eficiência, compliance, tudo e tal, e fiscalização. Tem uma coisa que você não consegue entrar em contato, né? Que eu tô com esse problema. Eu mandei um e-mail, depois de 10 dias eles falaram assim, o objeto está sendo encaminhado. Tipo, não, deveria ter alguma forma, né, da gente... Porque é uma empresa que, enfim, tá lidando com todos os pacotes do país, e às vezes é de trabalho, né? Mas eu também pondero que não é só porque tem um problema ou outro. Como eu disse, a maioria das vezes que eu peço, chega rápido e modernizar. É claro. Trazer tecnologia para a parada, sem com dúvida. certeza. O estado da arte tem que ser o melhor do mundo. Ele continua aqui, ó. Categoria de 90 mil servidores que não pararam durante a pandemia e, ao mesmo tempo, duramente golpeada com redução salarial. Quem? Os Correios? Os Correios, Fale aos servidores dos Correios. Muitos vão votar em você. Tamo junto, rapaziada. Eu acabei de falar. Gosto muito dos Correios.
O Samuel J. Corrêa mandou um vídeo aí pra nós, Janzão. Tá? Foi o Samuel. Tá bom. Do fundo eleitoral, né? O Flávio Lousada, Igor, 14 dias atrás, a Jandira lhe disse que o Lula não foge de entrevista, que te encantaria. Você disse que o convidou várias vezes sem sucesso. Sabemos que ele também foge do Mitre na Band, do Roda Viva e do Glenn. A Jandira conseguiria fazer o amarelão do Lula das caras no Flow? Não sei, hein? Realmente esse convite já foi feito muitas vezes. Muitas vezes. Foi toda vez que ele convidar que ele não vier, me chama que eu volto. E o que é interessante é que assim, eu não sou um ás da ciência política, tá ligado? Não precisa ter medo de falar comigo. O Lula comigo. não tá nada bem. Cada vez que o Lula tá falando fora de script, ele tá falando uma bobagem. Mas é uma coleção. A polícia não é gente. A ilação que tira, né? A polícia não é gente. A classe média está consumindo demais. Aí ainda dá exemplo. Para que ter 2 televisões? Ele, que acabou de alugar aqui uma mansão e tal. Percebe? Queda de jato. Então, e vai fazendo. Aí, o Temer o Temer não foi a favor do impeachment da Dilma. E vai falando. De onde é que vê esse Salles do lado do Alckmin? Você percebe? E ele é muito esperto. Ele não está nada bem. Prestem bem atenção no que eu estou falando. Conheço ele há mais de 30 anos. O Pederneiras manda aqui. Primeiro, parabéns ao trio Ciro Roland 3K. Caralho. O que é isso? É nós três. Sim. É o nosso trio. Ciro, o que você acha de um debate PMD contra liberalismo com o Rock ou o Kim? Acho que eles gostariam de propostas suas como controle do Estado pela sociedade e acho que no final vocês concordariam em algo. Por fim... Por exemplo, nós concordamos na luta pelo impeachment do Bolsonaro. Eu estive lá no ato deles e o Lula sabotou. Inclusive mandou me insultar, me agredir fisicamente. No dia do ato ele fez uma coisa assim, tipo, fica em casa pra assistir uma live. Cara, é que porque pro Lula é ruim se o Bolsonaro... É evidente, mas é que as pessoas têm que perceber isso. Mas né? ele enterrou o impeachment. E agora quer que todo mundo vote nele pra livrar o Brasil do Bolsonaro. O impeachment não, mas aí o voto tem que ser usado de forma... Sendo que o Bolsonaro cometeu em série crimes de responsabilidade. Eu assinei 3 pedidos de impeachment. Sou profissional de direito, assinei representação na Corte de Haia. O Lula sabotou todas as iniciativas. Porque assim, se o Lula sofre o impeachment, daí ele não pode ser... Agora o cruel é o seguinte... Ele não pode ser candidato, não é? Não é isso? Não, se o Bolsonaro sofreu impeachment, não pode ser candidato. Daí fudeu o Lula. E aí o Lula enfraquece muito. É isso. E da mesma forma, quando teve o impeachment Sim, mas Dilma, o Lula pediu impeachment do Fernando Henrique, o Lula pediu impeachment do Itamar Franco. Só pra você ter uma ideia. Mas do Bolsonaro não precisa. Não, Bolsonaro não. Legal. Caralho, Bom, tá. Acho que eles gostariam das propostas suas, blá blá blá. Por fim, pra você, o que seria zerar o jogo como presidente? O que seria, a coisa mais foda que você poderia fazer? Completei minha missão. Completei a missão. Olha, minha questão é enfrentar a miséria. Enfrentar e superar a miséria e a desigualdade no Brasil. Porque, deixa eu te falar de novo, 5 pessoas hoje, 5... 1, 2, 3, 4, 5, não é exagero não, 5, os dedos de uma mão, hoje, dos brasileiros, acumulam a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres e de classe média. Então o Brasil não é um país do fundão da África subsaariana, onde se você pegar a riqueza potencial e dividir por cabeça, restará um país pobre. O Brasil é um país de classe média, potencialmente. O que está errado porque nós montamos uma estrutura institucional no sistema tributário, no sistema previdenciário, no sistema de juros, no Banco Central, sabe, na alocação das verbas. Tudo é para tirar dinheiro dos pobres e da classe média e transferir para a minoria. Tudo. E muita coisa disso está legalizada com legislações absolutamente imorais, que à luz de qualquer lugar do mundo são coisas de cadeia e que no Brasil são protegidas por lei. São coisas que a população nem tem direito de saber o que é. Swap cambial. Swap cambial é o seguinte, o câmbio varia, né? Sobe para cá, desce para lá e tal. Se você tem informação sobre isso, o Banco Central está estatizando o risco. Então é o seguinte, se você, mercado, aposta que o câmbio vai subir, o Banco Central, e todo mundo sabe que o câmbio vai subir, o Banco Central diz, não, o câmbio não vai subir. Aí então tá bom, vai, não vai, o Banco Central te dá um contrato dizendo o seguinte, se não subir, eu te pago, se subir, eu te pago a diferença, com dinheiro público. Por que não empresta dinheiro? Porque no Brasil foi um senador do PT,
que fez recentemente no Brasil o saldo do fim do dia, que o banco não aplica, o saldo do caixa do banco, que o banco não empresta, no fim do dia o governo remunera pela Selic. Caralho. Ou 3 pontos acima da Selic. Só tem isso no Brasil. Por que Isso 3 foi pontos acima? Porque o mercado está dizendo que até pouco tempo atrás que a Selic estava defasada. Ah, com o argumento da defasagem, eles Selic. pontuavam mais. 2, 3 pontos acima da Selic. E aí vai entender se é 2,5, se é coisa, cada meio ponto desse é 60... Quer dizer, cada 1,5 ponto desse é 60 bilhões na dívida Essa pública. decisão desses pontos a mais estava atrelada a algum tipo de pesquisa ou argumentação ou era arbitrário? Picas. Mas isso é um crime declarado. Sim, mas é o que eu estou tentando dizer o tempo inteiro. Eu estou dizendo um senador do PT de Você tá entendendo, Sergipe, Igor? eu não estou lembrando o nome, absurdo. levanta o Não nome do sabia cidadão. disso. Não tá acompanhando a taxa de juros. Paga um pouco a mais e o pouco a mais é assim, não, porque a gente acha que tá defasado. O mercado diz, não, eu não rolo na Selic, só rolo 2 pontos, 2,5, 3 pontos. E só que o seguinte, 1,5 ponto na Selic custa 60 bilhões ao Tesouro Nacional. 1,5 ponto na Selic custa 60 bilhões de reais por ano Nossa, eu não sabia disso. ao Tesouro Nacional. E o banco... Sabia? Então, assim, Não, eu não sabia desse... Parafraseando o Ciro na outra vez que ele veio, procure no Google. Vá pro Google, vamos conferir tudo. Não, vamos deixar as ordens eu sabia que o que Mas veja, então, mas veja isso bem, o saldo do caixa no fim da tarde, quando o banco vai fechar, o saldo que ele não emprestou para o comerciante, para o industrial, para o prestador de serviço, para a startup, o governo remunera como ele quiser. No mínimo a Selic. Rogério Carvalho, PT Sergipe, o autor da proeza.